A mala. Suzane Costa. Não era uma mala qualquer, destas que se usa no dia a dia para carregar pertences. Essa mala era diferente. Aparentemente, possuía a mesma função das demais: acomodar acessórios, roupas, sapatos e tudo aquilo que seja de interesse pessoal, pois mala é utensílio de uso restrito e cabe a cada um enchê-la com o que lhe convir e necessitar. Podemos dizer que esse objeto intransponível é apego. Quanto a isso, não há dúvidas. Ali estava a mala, na estação Vida, em uma tarde de frio, à espera de alguém que decidisse carregá-la. O movimento era inevitável. Pessoas de todos os lados cruzavam aquele espaço de intenso fluxo. Vários caminhavam, outros corriam atrasados. Muitos ficavam esperando o horário do embarque. Alguns perdiam a hora, e até pessoas perdidas era possível ver por lá. Homens, mulheres e crianças viam a mala atraente, olhavam para os lados como que tentando encontrar o dono daquele objeto misterioso. Era pesada, muito pesada, passava de 20 quilos. Mas o curioso é que ninguém levava a mala consigo. Alguns arrastavam-na por metros de distância, com muita força, até tentavam colocá-la no trem. Porém, acabavam desistindo da empreitada. Várias pessoas pegavam a mala e ficavam fatigadas de tanto peso que ela continha. Um menininho muito bonitinho gritava para a mãe parar o trajeto. A mãe, ríspida, puxa a mão do filho e briga com o pequeno para que ele deixasse a mala para trás. Não havia jeito. O garoto não largava aquilo. Entretanto, a mãe usa de outra estratégia, mais eficiente agora. Docilmente, ela dá atenção ao filho, argumentando que se quiser ficar com a mala, terá atraso na viagem e eles perderão as passagens. Finalmente, o jovenzinho reconhece essa verdade e parte aliviado com sua mãe querida. Teve um dia que uma mulher insistiu em levar a mala. Ela caiu no chão, machucou-se, levantou-se e ficou em sentinela ao lado da bagagem. Óbvio, perdeu a viagem. Um homem até tentou ajudá-la, pensando que estava fazendo um favor àquela jovem. Mas tamanha foi a decepção do cavalheiro em não poder fazer parte daquela aparente gentileza. A moça ficou no local persistindo no erro por um certo prazo. Ambos seguiram caminhos diferentes. Em outra ocasião, viu o pai e o filho ali, inquietos. Primeiro o pai puxa aquele objeto preto, recheado de chumbo, era o que parecia. O filho vai ao encontro do pai para ajudá-lo no fretamento da carga. Porém, perdem muito tempo na tentativa, e com aqueles dois homens fortes caminhava a mala por distâncias, até o momento que o filho, mais descolado e jovem, diz ao experiente pai: Pai, não vamos mais levar essa mala conosco. Ela só tem nos atrapalhado e impedido que sigamos nosso caminho. O patriarca até resiste,
mas se rende ao apelo do amado filho. Assim, eles partem para o seu destino felizes, sem aquele peso incalculável. Essa mala perambula por lá. Certa vez, patrão e empregados fizeram uma conferência na sala de reuniões da estação para saber o que fazer com aquela mala que estava se tornando poderosa, capaz de frear até os negócios da empresa. Claro, todos estavam inertes. Perderam várias viagens e o prejuízo já era alto, devido a várias compras de passagens por causa dos compromissos administrativos adiados. Até que resolveram seguir viagem, desapegando-se daquele entrave que poderia conduzi-los à falência. Ainda bem que eles previram a tempo de se desvencilhar daquela insistência descabida. Não tem idade ou gênero. A mala é assediada por muitos. Os solitários são os mais sujeitos a ela. Pelo menos foi o que eu percebi. Quando era carregada sozinha, a força para lidar com o engodo parecia maior e o cansaço para sustentá-la fazia reféns, capaz de mudar o destino de uma pessoa. Entretanto, quando outros se engajavam naquele serviço, tendiam juntos ao abandono do fardo, para não sofrerem as consequências causadas por ela. Prejuízo, tristeza, exaustão, sofrimento, apego, etc. Uma vez a mala sumiu de lá. Entretanto, trouxeram-na para a estação Vida novamente. Mesmo com tantas idas e vindas, jamais perdia o peso e o conteúdo permanecia intacto. Deveria ser porque estava lacrada, muito bem lacrada. Talvez fosse esse o seu poder de atração. Mas por que ninguém conseguia levar a mala? Por que não conseguiam ir muito longe com ela? A quem pertencia? Qual era o conteúdo? Estas eram algumas perguntas que ecoavam na estação. Apesar do corre-corre da multidão, a mala passava até despercebida por alguns, mas outros insistiam em carregá-la, em suportá-la. Não tinha muito que ser feito. Era como se o objeto já fizesse parte daquele cenário cotidiano dos transeuntes. Eu via tudo e observava tudo. Todo aquele trâmite vicioso, onde o povo muitas vezes nem olhava para seus semelhantes, como se estivessem num infinito formigueiro em movimento sincrônico. E de onde viria aquela mala? Para onde iria? Absolutamente estava sem dono. Quem havia colocado aquele entrave ali? Ninguém sabe, ninguém viu. Só sei que ela está lá até hoje, nesse eterno vai e vem. Pertence a quem deseja, porém trazem-na de volta. Aí percebi que quem largava a mala não precisava dela para nada. Na realidade, concluí que o utensílio era inútil, insuportável deveria ser aquele fardo. Há 3 dias ela tinha sumido. Eu estava curioso e até preocupado com a mala, que já compõe a paisagem da estação. Então tive a ideia de conferir nas câmeras e ampliar a imagem para conseguir visualizar alguma coisa, alguma identificação naquela mala, cobiçada e ignorada pelos viajantes. Com meu olhar investigador, agora já era possível ver o que nela estava escrito.
em letras garrafais, bem marcadas, com traços firmes, estava legível a identificação. O problema era saber para quem entregá-la. Eu, com certeza, não quero tomá-la para mim, nem mesmo para eu precisar adentrar o trem. Para minha surpresa, após ampliar a câmera 100 vezes, consegui ler o nome da proprietária da etiqueta. Vergonha! Depois disso, comecei a perceber que na Estação Vida era comum aparecer muitas malas como esta, com identificações distintas: orgulho, medo, mentira, preconceito, ódio, preguiça. Elas estão por lá, vagando à espera de alguém que insista em carregá-la consigo, seja durante a viagem, seja por alguns míseros minutinhos.